Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é o Elton, sou consultor de investimentos CVM e hoje vamos falar sobre esse fundo HGRE11. Saiu o relatório agora no dia 30 de maio, tá? Esse relatório é referente a abril de 2025. Vamos fazer alguns comentários sobre esse fundo. Lembrando, se você precisa de um consultor de investimentos para gerenciar sua carteira, para criar sua carteira, pode contar comigo, me manda mensagem lá no Instagram que a gente conversa, a gente analisa a sua situação e verifica se é interessante para você ou não ter uma consultoria de investimentos, tá bom? Vamos lá. Começando então, o HGRE, né, mudou aqui o seu relatório, né, tá meio que padronizando para a administradora Pátria, né? Antes, esse fundo era administrado pela Credit Suisse e a Credit Suisse não queria mais ter a participação no Brasil em fundos imobiliários. Ela vendeu todo o seu portfólio para Pátria, tá? Por enquanto, não vi mudanças significativas, né, no comportamento do fundo. Eu vim acompanhando desde dessa mudança. Já tive esse fundo por um tempo, né? Vendi, acho que foi o ano passado que eu vendi. Mas foi por estratégia mesmo de alocação do que realmente pelo fundo, tá? Porque a qualidade do fundo ela é muito boa. Então, aonde que ela vai focar? Ela foca em imóveis de lajes corporativas, ou seja, escritórios. E aí a gente vem a grande discussão, que foi a discussão pós aquele problema que a gente teve em 2020, que é a questão de será que as empresas vão trabalhar home office, vão trabalhar híbrido, né? Então, esse fundo sofreu um pouquinho nessa época, porque né, tinha aquela conversão para home office, e com o tempo veio retomando, né, pelo menos uma questão híbrida, né, de 2, 3 dias no escritório, 2 de home office. Tem empresas que voltaram totalmente. Então a procura para o escritório voltou a crescer, tá? Eu cito até um exemplo bem interessante que o Itaú acabou investindo, né, em R$ 1 bilhão em um imóvel, né, para poder utilizar ali como uma sede administrativa e tal. Então a procura voltou. Eu acredito que tende a continuar nesse ritmo aí também para os próximos anos. Então esse fundo foi criado lá em 2008, maio de 2008, um dos fundos mais antigos. Eu lembro que quando eu comecei a comprar, né, eu já até comentei acho que com a HGLG, o valor da cota era mais de R$ 1.000, tá? Era uns 1.500, alguma coisa assim. Com o tempo, para dar mais liquidez, né, a Credit Suisse fez um desdobramento, né, então conseguiu diminuir aí para cento e pouco e deu mais liquidez no mercado, tá? Quando tem um valor da cota muito alto, é ruim que a liquidez fica baixa, tá? Porque nem todo mundo consegue comprar uma tacada só R$ 1.500. Então, número de cotas emitidas, prazo indeterminado, tipo de gestão, gestão ativa, é a Pátria, administrador é o Banco Genial, taxa de administração total 1% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo, público-alvo, investidores em geral, PL médio, tá? Que é o patrimônio líquido aqui, médio de 1,8 bilhões de reais, tá? Um belo de um patrimônio. Ali começa falando sobre o resumo dos cenários de fundos imobiliários aqui. Assim, eu acho que para quem não está acompanhando o mercado, pode ser interessante, tá? Então ele comenta sobre o IFIX, sobre o que influenciou o IFIX, a questão da taxa de juros que vem aumentando, isso afetou ali a performance dos fundos imobiliários, comenta do exterior sobre a taxação lá do Trump e tal, e assim por diante. Então nada relacionado ao fundo, mais a relação ao mercado de fundos imobiliários e um cenário geral ali sobre o mundo. Aí ele começa a falar sobre a questão de padronização dos fundos em relação aos relatórios, né, para ficar com a identidade da pátria. E aí, realmente, ele começa a falar aqui sobre o fundo, que ele fala sobre os resultados. Tá? Então, no mês de abril de 2005, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,03 por cota, o que levou a um resultado de 0,81 por cota. Os principais eventos que impactaram o resultado do fundo foram reajuste do aluguel do Sêneca em abril, o fundo foi impactado positivamente em 2 centavos por cota, e a venda da Brasil
Brasília Interpart. Recebimento da quarta parcela referente à venda, que gerou um lucro de 1%. O rendimento anunciado foi de 0,85, que foi pago em 15 de maio de 2025. Tá? Em função dos resultados não recorrentes realizados, o fundo deverá ter um rendimento maior no mês de junho. O que acontece? Todo mês de junho e mês de dezembro, você vai perceber que nos fundos imobiliários tem um pagamento maior que os outros anos. Por que tem isso? É porque na lei diz que os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do fluxo de caixa dele durante esse período, tá? Então, eles podem distribuir menos do que foi, né, foi ali realmente teve de lucro, vamos colocar lucro ali na operação, mas quando bate 6 meses eles têm que ter 95%. Então, eles vão controlando isso e aí chega em junho e dezembro eles anunciam um rendimento na maioria das vezes maior. Aí comentou sobre que não teve movimentação, ou seja, não teve novas alocações e permanece com uma vacância, tá, física de 13,8 e 9,7. É uma vacância média, vamos colocar média aí. Só que ele já fala que ele está conversando com possíveis locatários e isso poderá diminuir aí essa vacância. Eles têm 13 edifícios, 35 locatórios, muito bom. Isso aqui é o tanto de metros quadrados que eles têm disponível e um tempo médio de contrato de 3,8, tá? Então aqui é a vacância e tal, e aqui o valor de preço médio do portfólio no mercado. A alavancagem do fundo está em 2,8. Vamos ver se isso é verdade mesmo, se está baixa assim. A gente olha assim para o informe mensal que eles mandam para a CVM, né? E aí a gente tem aqui, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o patrimônio líquido de 1,8 bilhões e se tem ali obrigações por securitizações recebíveis, tá? Então, 51 milhões. Então, uma alavancagem realmente muito baixa, tá? Então, tá condizente aqui no relatório. Eu tô indo mais direto, mais rápido, tá? Mas os meus primeiros vídeos aqui sobre fundos imobiliários, tá? Eu explico mais sobre alavancagem, sobre questão dos setores. Então, se você não assistiu, assista, tá? Vou deixar até a playlist aqui embaixo, nos comentários, para você assistir, que eu faço mais completa. Aí o vídeo fica maior. E aí eles continuam comentando sobre as vendas que eles fizeram, né? Conforme eles comentaram lá em cima. Mostra a performance deles, então eles trazem um comparativo com o IFIX, tá? O IFIX é a carteira fictícia de fundos imobiliários, com as maiores FIs que negociam na bolsa. Então, no mês teve 7,5% de rentabilidade, 2025 18,3%, desde o início, tá? Foi 391%, contra 241% do IFIX e contra 333% do CDI. Então, um retorno médio aí de 11,1% ao ano. É muito bom, tá? A distribuição, você viu aqui que em julho de 2024 ele distribuiu um pouco mais, lembra? Anunciou em junho, né, o quanto que deveria ser pago, pagou em julho e aí teve que fazer esse ajuste para dar os 95%. Tá? Então, provavelmente aqui a gente vai ter também um anúncio de pagamento no final desse mês aí, com pagamento em julho maior do que a média desses últimos meses. E aí os resultados, né, conforme a gente viu, o acumulado 2025, ó, então eles tiveram um resultado que poderia distribuir de 45,5 milhões e distribuíram 40,2. E aí vamos chegar aqui à carteira, tá? O fundo fechou o mês com 90% dos ativos em imóveis, 3% em CRI e 2% em fundos imobiliários. O fundo tem um passivo de 50 milhões, como a gente viu lá naquele aquele informe mensal, tá? E sendo 10 milhões a ser pago no curto prazo. Beleza. Tem fluxo de caixa para pagar isso? Vamos olhar aqui, eles colocam. Eles têm umas parcelas para receber de 17 milhões de reais e precisam desembolsar 10 milhões, então tá tranquilo aqui, não precisa ter um problema de como que vão resolver essa questão do fluxo de caixa, tá? Qual a gente já viu alguns fundos aqui, como eu gravei nos vídeos anteriores. Aí ele comenta um pouco mais sobre a dívida, mas a dívida está bem baixa, também tranquilo. E aí
tem a distribuição geográfica desses imóveis, tá? Então, a maioria está em São Paulo, um pouquinho de nada no Rio de Janeiro e outro pouquinho de nada no Rio Grande do Sul. E aqui o nome dos imóveis, tá? A classificação desses imóveis é bem interessante, então 42% AAA, que é a elite dos imóveis, tá? E 50% só Way, que é bom também, tá? Então 92% dos imóveis aqui são muito bons. E aí para quem está distribuído, os locatários, tá? Então os segmentos, né? Então 29% está para tecnologia da informação. E aqui a alocação por inquilino, então tem a Tovitz, Vivo, Blefley, não conheço, Ciro Libanês, BP, é o que? A Beneficência Portuguesa, será? E outros. Mês de reajustes, quando que vai ser os reajustes, e concentração dos revisionais, tá? Então contratos típicos tem revisionais, ou seja, ó, chega aí, vamos trocar uma ideia sobre esse contrato. Geralmente a cada 3 anos isso daí. Será que pelo valor de mercado tá condizente o que vocês estão pagando de aluguel e assim por diante, tá? O histórico de vacância, tá? Ó, viu que foi diminuindo, né? Por quê? Resultado da volta de trabalho presencial, tá? Então vem diminuindo aí conforme o tempo. E aí aqui cada um dos imóveis, tá? Algumas fotos deles aqui. Então assim, são imóveis bem interessantes, bem localizados, tá? E a classificação deles muito boas. Então são um portfólio bem interessante de escritórios. E aí a movimentação conforme o que pode acontecer com as negociações tal, e a expectativa da vacância. Bom, resumir. Tá. Aqui também tem a questão da carteira de fundos imobiliários, tá? Então eles vieram aumentando isso daí desde novembro de 24, mas ainda é muito pouco, né? Tem menos de 3% da carteira, mas é aqui um dos fundos que eles têm, tá? Que eles possuem. Isso também serve também até como liquidez. Então vamos imaginar que que eles precisassem desembolsar 2 milhões, tá? Para pagar aquela alavancagem que eles fizeram, né? Então uma das opções seria essa vender alguns fundos imobiliários para ter essa liquidez. O número de cotistas vem diminuindo, tá? Tinha 152 mil, agora está com 142, diminuiu 10 mil. E finalizamos aqui esse relatório, tá? Então, o HGRE, um fundo muito interessante, que eu gosto bastante. Para quem que é esse fundo aqui? Para quem acredita no setor de escritórios, tá? Se você acredita que vai continuar tendo procura, que os locatários ainda vão continuar utilizando esse tipo de escritório, que não vai ter uma adesão tanta de home office, esse é um dos fundos que tem melhores portfólios para se investir. Beleza? Você investe nesse fundo, você gosta desse fundo, deixa seu comentário aí, o que você acha do setor de lajes corporativas. E é isso, tamo junto, obrigado, se gostou deixa seu like e até o próximo vídeo.